Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com Pedro. O Pedro é um profissional espetacular que tem uma atuação muito diferenciada no mercado, muito competitivo, que vai contar um pouco da trajetória dele hoje para a gente, compartilhando, e como que a transformação digital impacta no negócio dele. O grande objetivo hoje é que a gente possa bater um papo com o Pedro e entender como tudo isso se desdobra no mercado, nesse mundo tão competitivo que é o mundo dos seguros. Olá, Pedro, obrigado pela presença. Cara, eu que agradeço aí poder estar participando, dividir um pouco aí da minha trajetória e dividir um pouco aí do que eu enxergo em relação a vendas, cara. Eu te agradeço aí pelo convite. Bem lembrado, o Pedro é um especialista em vendas, é alguém que a gente gostaria de ouvir bastante e nesse lado de transformação digital, nunca a gente vai deixar de ter um princípio muito forte que é o encantamento do cliente, né? Então, Pedro, conta um pouco pra gente aí da sua trajetória, como é que você chegou aqui até hoje, um pouco da tua empresa, pra gente entender um pouco mais. Então, hoje eu sou corretor franqueado da Prudential do Brasil. Então, eu tenho uma corretora de seguros que é franqueada exclusivamente à Prudential do Brasil. Eu trabalho especificamente com seguro de vida hoje. E, cara, me sinto... É muito bacana. É meio gostoso de falar o quanto que eu me sinto realizado de trabalhar só com seguro de vida. Né? A gente tem uma visão muito deturpada aí de seguro, pensando muito, estou valendo mais muito do que vivo, está relacionado à morte, seguro. E a ideia, você acabou de comentar aí sobre encantamento, a ideia é realmente trazer um outro prisma do quanto que, na verdade, esse trabalho dá a oportunidade de você enxergar valores de família, de projetos, sonho, você conseguir fazer com que tudo isso colabore com um produto diferenciado, né, que é o que a Prudential acaba proporcionando. Você falou com muito encantamento desse lado da Prudential, de tudo que te faz chegar de encantamento no cliente, e eu acredito que você, por trabalhar, né, com algo tão diferente, da onde vem tua bagagem, Preto? Conta a tua história aí. Bacana, eu ia comentar isso mesmo. Boa parte da bagagem voltada para a área de seguros foi pela Prudential, né? Então, especialmente toda a parte técnica e muito do que hoje eu sei relacionado a encantamento, a ver realmente tudo na perspectiva do cliente para você buscar agregar valor para ele, muito eu aprendi com a Prudential. Mas eu sempre tive isso na veia, sempre. Então, vamos pegar lá meu começo de trajetória, cara, de uma forma resumida, trabalhei de várias coisas, mas eu sou formado em educação física. Então, o meu primeiro trabalho efetivo foi como personal, né? Então, como personal trainer, cara. E parece que é uma área muito diferente do seguro, mas eu sempre enxergo as pessoas. Então, qual é a forma que você está agregando na vida das pessoas? Então, quando eu era personal, era muito num prisma voltado para condição de saúde, para bem-estar, para condicionamento físico. E eu buscava o tempo todo fazer com que isso acontecesse com os meus clientes. O personal, ele tem um baita de um problema, né, que ele não sabe vender. Então, Verdade. Então, meu primeiro contato com vendas, cara, foi quando eu me formei. Eu tinha voltado de Londres, estava começando a minha trajetória como personal aqui e me deparei em uma situação que eu não tinha nenhum cliente. Ganhava R$300 como professor de sala, o professor não ganha nada. Falei, cara, não vou conseguir viver assim. Me formei, fiz pós-graduação junto com a graduação, já estava pleiteando mestrado, tinha publicação de artigo científico, ganha R$300 por mês. Falei, cara, tem alguma coisa errada na equação aqui. E foi aí que eu comecei a estudar sobre vendas. E comecei a entender... Por uma necessidade própria. Nasceu falando, cara, eu não adianta só ter uma bagagem técnica. Eu sou um excelente profissional, tenho um bom conhecimento, mas preciso vender fora encantamento do cliente, óbvio, né? Exato, cara. Foi necessidade própria. Então, comecei a estudar sobre vendas e fui aplicando. E entendendo como você realmente gera valor, como você agrega valor, como você faz uma amostra grátis dentro do mundo do personal, né? Que você dá uma aula teste, você busca de alguma forma encantamento e mostrar o que você pode proporcionar com o seu trabalho para aqueles clientes. Era uma coisa completamente diferente do que o pessoal fazia. Então, me criticavam muito, inclusive, é engraçado, o personal criticava, falava, pô, você se vende, não sei o quê, e é muito louco,
né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então eu fazia o contrário, eu incentivava eles de alguma forma a fazerem a mesma coisa. Eu vi que deu muito resultado. Então eu, no espaço de um ano, era um dos personagens que mais tinha aluno na academia, que era uma das maiores academias da América Latina, a Bodytech. E eu acabei cuidando de várias áreas ali, junto com meu parceiro, que era o coordenador, área de treinamento, área de contratação, área de atendimento. Então, sempre fui focado ao máximo em buscar formas de agregar mais valor para o cliente. Então, várias estratégias que a gente ia encontrando lá para gerar mais valor, uma percepção do cliente estar se sentindo mais confortável, sentindo o resultado, foram várias coisas que a gente buscou fazer. Só que eu sentia que o personal não era para mim, isso era uma ponte. Né? Então, comecei a fazer algumas coisas aí para embarcar numa mudança. Fiz um MBA na SPM, Gestão de Mercados, ia fazer um segundo MBA na França, e aí foi quando acabou aparecendo a oportunidade para conhecer a Prudential. Eu fui convidado e, enfim, entrei no processo, me apaixonei pela empresa, me apaixonei pelo propósito. Era um negócio que me deu uma balançada que parecia ser muito diferente, né? Eu trabalhava com bermuda e camiseta, no dia seguinte ia trabalhar de terno e gravata. Né? E, cara, que absurdo. Foi um negócio muito forte, mas o que me motivou a fazer essa mudança é que eu sabia que era um cara que estudava, não tinha problema nenhum para aprender, gostava muito de aprender coisas novas. Eu vi uma oportunidade muito grande, aí era uma coisa que para mim sempre foi importante, né? Eu me sinto realizado com o meu trabalho, mas o quanto que eu ganho, quanto que isso me traz de retorno financeiro? Né? E se eu estou insatisfeito, o que eu posso fazer para mudar? Às vezes é você mudar o que você está fazendo dentro do trabalho, às vezes é você mudar o ambiente. Né? Então eu vi que eu estava atingindo um teto ali com uma idade que meus colegas com 50, 60 anos ganhavam o que eu ganhava. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Então a Prudential me proporcionou essa oportunidade também. E aí comecei a minha trajetória no mercado de seguros. Tomei muita paulada, mas muita paulada. Né? Vida de vendedor. E, cara, eu falo que 80% aí do resultado que você acaba tendo, pô, você tem uma baita de uma história aí como empreendedor, né? Você é um cara que eu admiro pra caramba pela sua trajetória, é persistência, né? Persistir e você corrigindo que você vai errando. E foi o que eu fui fazendo. Então, ano contra ano, eu fui melhorando e corrigindo o que eu tinha que fazer, sempre buscando uma coisa, cara, que pra mim isso é essencial, pra eu ter paz, colocar a tua cabeça no travesseiro com tranquilidade. Eu tô agregando na vida das pessoas que eu tô sentindo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é importante, cara. Só que eu fui percebendo que eu tinha algumas falhas que eram coisas que eram mais sutis quando era personal. E para o mercado corporativo, principalmente quando você está com venda, realmente trabalhando com venda, são coisas importantes. Então, que eu era apaixonado, eu sempre fui apaixonado por pessoas, era importante, mas eu percebi que eu não tinha muito uma energia acabativa para resultado, para fechamento de negócio. No corporativo é uma coisa muito mais dinâmica e pontual. E foram coisas que eu fui ajustando e aprendendo, me especializando, treinando, fazendo curso, e aí foi me dando a oportunidade de ano contra ano ir melhorando, e aí ser reconhecido na Prudential algumas vezes entre os melhores consultores, entre os melhores consultores sênior, entre os melhores consultores do Brasil, e agora está numa nova posição, que é uma posição, não vou falar, é uma posição de gestão, mas a Prudential já tem um modelo diferente do que você tem no corporativo, numa estrutura mais tradicional, né? Então, é uma posição hoje que eu tenho uma equipe e eu faço o acompanhamento dessa equipe de acordo com o que ela tem de meta. É uma coisa que eu também queria buscar, que é essa parte de agregar na vida das pessoas de uma outra forma, através de treinamento. Então, hoje eu tenho trabalho ainda como consultor na parte de vendas e nessa parte de liderança. E, cara, é o que eu sou apaixonado por fazer, não me vejo fazendo outra coisa, sou apaixonado por venda, né? Venda muda a vida das pessoas que você tem contato, venda é uma oportunidade de você mudar a sua vida financeira, então é uma coisa que te movimenta e movimenta todo mundo que está à sua volta. Há quem diz que quem não sabe vender trabalha para quem sabe, né? Esse é um jargão que eu aprendi há um tempo e não esqueço, me toca bastante. Gostei dessa. Ô Pedro, mas deixa eu te fazer uma pergunta, muito curioso, né? Eu anotei aqui, vê se eu entendi corretamente. Você comentou que lá nos seus primórdios, lá quando você voltou, você como personal entendeu que você precisava se vender, né? Como um produto. Isso. E como que
hoje em dia é óbvio, né? A gente vê N profissionais maravilhosos aí, mas eu imagino como foi isso lá atrás. Você falou que foi muito criticado. Como que você teve essa ideia? Como você fez isso naquele momento? Cara, necessidade, né? Eu tava ganhando R$ 300 por mês, tava apertado. Falei, cara, tem que dar um jeito de mudar minha vida aqui, senão... Pô, foram 4 anos de faculdade, mais pós-graduação junto, indo para laboratório na USP, cara, não tá certo. Tanto que hoje eu sou professor de uma pós-graduação voltada para personagens trainers na área de vendas, né? Então foi por necessidade. Que legal. E aí eu acabei percebendo que o que faltava, na verdade, para o personal, e é o que falta para o vendedor, é uma postura mais ativa. Vou fazer uma analogia aqui, pegar dois donos de lojinha. Você tem um dono de uma lojinha que ele fica lá no balcão esperando o cliente entrar. E aí, se o cliente entra, bom, ele atende. Os dois são bons profissionais. Mas assim, entra, bom, atende, mas ele não é ativo de trazer a clientela para dentro, para conhecer a loja, conhecer os produtos. E aí você tem um dono de uma lojinha que está do outro lado, que está bombando a loja, que ele está lá na frente, ele chama e ele dá a amostra, ele dá uma prova do que ele tem lá dentro, chama para experimentar coisa dentro, oferece, já vende, já dá promoção. É o cara ativo para trazer o cliente. Esse cara, consequentemente, ele vai ter um volume maior de pessoas ali para ele poder apresentar os produtos que ele tem, os serviços que ele tem, e aí ele vai ter uma conversão maior do que o cara que fica esperando cair cliente do céu. Que era uma e não cai, né? No final da linha não cai, né? Você vai estar perdendo para esse cara que está fazendo isso no final da linha hoje, né? E era isso que acontecia comigo. Os caras criticavam porque, pô, eu em 2, 3 meses saí de nenhum aluno, tava com 10, 12, e os caras ainda ali patinando, e o cara vê você crescendo e fala, cara, você tá trapaceando, você tá se vendendo, né? E não é só o personal, mas você tem dois perfis de pessoas aí, pelo menos, né? Perfil de pessoa que ela acha que ela estudou o suficiente para as pessoas reconhecerem o que elas têm de valor e aí procurar elas para resolverem o problema, que não existe, né? E você tem um cara que ele tem medo de vender, né? Que tem algum receio, que tem medo de se vender, de se expor. Cara, os dois eles vão afundar, né? A saída de um jeito ou de outro, eu vou guardar essa que você falou, de que quem não sabe vender vai trabalhar para quem vende, né? Isso é bacana. Mas tem e de um jeito mais amplo da palavra, né? E não existe certo ou errado, existe um conceito, né? No final da linha, essa é uma verdade, né? Regra do jogo. E tem uma outra também que eu gosto muito, fala assim, cara, mais vale uma moeda de bronze bem exposta numa redoma de vidro, onde todo mundo possa ver, do que uma moeda de ouro no fundo do oceano. Então não adianta você ficar se enchendo de conteúdo, você não tem a oportunidade de, não é nem se mostrar para as pessoas, mas apresentar para as pessoas, agregar para as pessoas, né? Cara, fazendo uma outra analogia, eu que gosto muito da parte espiritual, e se você for pegar, você não precisa levar para esse cunho, mas você pega pessoas, você tem uma passagem na Bíblia que, resumindo de uma forma super rápida, 3 pessoas, elas recebem um número de moedas diferentes para fazerem com que aquilo seja multiplicado de alguma forma, para cuidarem daquilo, né? Isso a gente pode levar para o empreendedorismo, pelo mestre delas, e aí quando o mestre retorna, pergunta para primeiro, o que você fez? Fala, não, multipliquei o que você me deu, transformei 5 moedas em 10, o outro, transformei 2 em 4, e o outro, deixei enterrado. Então tem gente enterrando que tem de talento aí, com medo, né? Com medo de achar que está se vendendo, que está fazendo alguma coisa de errado e perdendo a oportunidade de mudar, de multiplicar o que tem de oportunidade financeira para elas, né? De mudança de vida. Deixa eu aproveitar esse gancho, foi muito, muito legal, adoro essa história também. O mundo se repete, né? Não é à toa que é uma história bíblica de milhares de anos, né? De passagem, que se aplica muito bem ao cotidiano, porque o ser humano não deixa de ser igual. Uhum. Mas você colocou um ponto aqui muito legal dessa sua transformação e de talentos, né? Porque você comentou com a gente aqui que você começou na Prudential, vindo de uma carreira que você entendeu que no personal você tinha uma limitação ali e que você não tinha mais, fez uma projeção futura, nada certo, nada errado, mas para sua expectativa de vida você falou, cara, não é mais isso que eu quero,
e surgiu uma possibilidade de você usar as suas moedas aí que você ganhou no final da linha, né? E você fez essa escolha. Eu imagino, Pedro, que você já tinha essa habilidade desenvolvida, que você vinha treinando isso, né? Quando você fala de gestão, é isso que você ensina para os entrantes nesse mercado de seguro? Talvez fazendo uma pergunta, a primeira seria essa, e a segunda seria assim, Pedro, que pré-requisitos eu preciso entrar nesse mercado? Cara, eu acho que eu vou me dar bem com esse lado. Aí, óbvio que você vai contar detalhes aqui, eu entendo pouco de todo esse encantamento. Sei que a Prudential é um encantamento, né? E você se tornando líder, está no mercado extremamente competitivo. Primeiro, como que você desenvolve e como que você transformou tudo isso e ensina essas pessoas nessa transição? Hoje a Prudential, o maior ativo da Prudential para alguém que consegue se tornar um franqueado, eu falo consegue, porque tem um processo seletivo muito rígido. Eu na época até brinco, cara, que eu passei muito fácil no processo. Eu passei, cara, assim, de um jeito que eles falam que isso era muito fora da curva. E eu fazendo avaliação hoje, eu vejo isso. E então, para mim, o negócio foi meio estranho. Mas depois e por quê? Conta aí. Cara, é uma avaliação que a Prudential tem de personalidade, perfil, e acabou que eu bati o máximo de pontuação que teria em todos eles, né? Na época eu falei, cara, que estranho, passei tão fácil assim, né? E eu recomendei pessoas que eu considerava profissionais muito melhores do que eu. Nenhum deles passou, né? E foi quando eu comecei a entender. E agora, do outro lado, né? Até na parte de seleção, eu entendo isso muito mais ainda. É porque, Fabricião, tem vários pontos que a gente avalia, né, em relação à transição de carreira, que a pessoa tem de perspectiva, capacidade de resiliência. Então, são coisas que a gente avalia já para que essa pessoa ela tenha uma possibilidade maior de sucesso, a gente identifique que não é o momento dela, né, para fazer uma transição. Né? A gente não quer brincar com a carreira de ninguém e quer ser o mais assertivo possível. Né? Agora, na outra parte do treinamento, continuando, né, nessa parte do treinamento, o Prudential já tem uma estrutura de know-how muito grande para toda a parte relacionada a aperfeiçoamento técnico, aperfeiçoamento em relação a pós-venda, em relacionamento com o cliente, tudo isso. Esse é o maior ativo da Prudential hoje, quando a pessoa consegue se tornar um franqueado. É todo o know-how que a Prudential tem de 140 anos. E foi isso que eu aprendi. A gente tem um modelo muito alinhado para você conseguir executar todos os processos de venda, que na maioria das empresas são separados, por um profissional só. Então, desde o primeiro contato com o cliente até o pós-venda. Isso dá um trabalho muito grande e é um nicho, um crivo, que você acaba colocando muito grande para você atender de clientes, né? Para você manter essa excelência, esse encantamento que você comentou. Então, o meu papel hoje, ele é de acompanhamento e de aperfeiçoamento. Franqueado, quando ele entra, ele tem um treinamento gigantesco, um treinamento incrível, todo relacionado a melhores práticas do mercado de seguro. Tanto que os profissionais da Prudential, os Life Planners, são os melhores profissionais da área de seguro de vida no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. É diferenciado. É bacana, que você tem a oportunidade de estar, mas é consequência de trazer pessoas com perfil já pré-alinhado com o que a gente busca e depois tem que ter um treinamento. Mas depois disso, o que é interessante, cara, e vendo 6 anos depois, o que determina muito da pessoa continuar mantendo sucesso ou não é o quanto que ela está determinada em fazer o negócio dela dar certo, né? Que é uma terminologia que a gente tem aqui. E aí uma coisa muito bacana que daqui a pouco você vai entrar, que é o que o seu produto aí vai fazer. Seu produto, se eu for colocar uma tradução para ele se traduz em paz. Eu falo, por que paz? Cara, porque a única coisa que o vendedor ele precisa para ter paz é ter pessoas para falar. Cara, verdade, né? Tá em paz, irmão. Se você não tem ninguém para falar, então aí fudeu, complicou tudo, é problema. Então, é isso que eu achei muito bacana e revolucionário no que você está trazendo, de uma forma bem refinada, né? O meu trabalho hoje, ele me permite hoje ter uma habilidade muito forte para ser recomendado pelos meus clientes, isso num volume até bacana, mas quanto mais pessoas você tem a oportunidade de sentar e mostrar o seu serviço, na pegada lá da lojinha, das duas lojinhas, né? Se eu posso trazer mais gente para conhecer o meu trabalho, maravilha.
É maravilha. Óbvio, óbvio, né? Tudo uma questão de o famoso funil, né? Quanto mais você tem em cima, na entrada, mais clientes entram na tua loja, mais chance de venda você tem no final da linha. Se não entrar ninguém, para cada um que entra é aquele vendedor que fica pegando na mão, posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa? Porque ele está desesperado no final da linha, né? Cara, e não, você falou uma coisa legal, cara, porque você pode fazer as duas coisas com intenção diferente, é isso que eu acho sensacional. Quando você tem volume, você pode pegar na mão do cliente, você pode dar um atendimento fodido, você pode ser um cara espetacular, mas você não depende da venda daquele cliente para fechar o seu dia. Então você tem tranquilidade que não é você que está tirando nada dele, você está entregando para ele. Então quando você tem um volume de pessoas gigantesco para você falar, isso te dá tranquilidade, porque você inverte, você tem tranquilidade de realmente mostrar como o seu produto agrega valor para aquela pessoa e não que você está desesperado para ela comprar para você fechar o que você tem de meta no mês, na semana, pagar a conta. Não, você consegue resolver isso. Então isso é bem bacana. E quanto mais... Aí vão indo para a parte do propósito, cara, eu sou um cara movido por propósito, apaixonado. Então, quanto mais pessoas você tem para falar, no fim das contas, são mais pessoas que você, no final do pipeline ali, do funil, você está agregando na vida delas com o seu produto, se você acredita que ele realmente agrega. Então, você não pode se limitar. Você tem essa oportunidade, ao invés de eu falar para 10, eu converter 100, pô, maravilha, são 100 pessoas ao invés de 10 que eu consegui converter. Né? Então, quando você muda essa visão, cara, é espetacular. Que aí você começa a enxergar, quanto mais pessoas você vai acessando, mais você vai conseguir aumentar o funil, mais pessoas você está agregando na vida, e aí no final das contas você tem um resultado muito grande também com o que você está tendo de retorno financeiro. Perfeito. E eu tinha guardado aqui para te perguntar duas coisas, Pedro, que você comentou, né? Primeiro você falou que você tem que passar no processo para ser um empreendedor, para ser um franqueado, né? Acho que esse é e que para você foi muito fácil, óbvio, aí a gente vai falar de propósito, tem tudo a ver com isso que você está comentando agora. Mas me surgiu uma dúvida nessa hora que você falou isso, né? Porque é um momento de transição muitas vezes complexo na cabeça das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas estão empregadas e estão naquele sentido que a famoso conforto do brasileiro, né, que acho que é um dos países que nossa legislação mais leva, o conforto do CLT aqui no final da linha, né? Eu tenho meu plano de saúde, eu tenho meu 13º, eu abri mão de tudo isso. O que passa na cabeça das pessoas, você que faz muita seleção aí que você contou nessa hora, Pedro? Cara, é bacana perguntar isso daí, Fabricião, porque é uma coisa que eu acabo me confrontando todo dia, né, com as pessoas que eu vou entrevistando. Então, depende muito da situação. Primeiro, depende da situação da pessoa e do que ela está buscando. Né? Eu me sentiria desconfortável hoje trabalhando como CLT. Né? Então, zona de conforto, primeiro nessa linha. Eu até mudo o termo de zona de conforto para zona de conhecido e desconhecido, porque às vezes a pessoa não quer mudar, não é porque está confortável, às vezes está uma bosta. Só que ela não quer confortar porque é uma caca que ela conhece, né? E ela tem medo de mudar, né? Só que é uma coisa muito simples, né? Você que é um cara mais analítico, é você analisar o que você tem de oportunidade de perda e oportunidade de ganho. Você ganha 30 mil como CLT, talvez você deva pensar um pouco melhor como é que você vai fazer. Você ganha 10 mil como CLT, cara, você trabalhando com venda, você trabalhando em algumas grandes empresas, você se desenvolvendo como venda, você pode aprender um pouco enquanto você trabalha como CLT, você vai ganhar mais como vendedor, como consultor. Ganhando 5 mil, então, nossa senhora, sai agora. E eu acho que tem um ponto aí, Pedro, que é o seguinte, você tocou num ponto interessante, né? Você falou, eu ganho 30 mil, eu tenho que pensar, mas quem disse que amanhã eu vou continuar ganhando 30 mil? É isso, cara, e é uma outra coisa que eu pego, Fabricião. Quando o cara me fala de conforto, eu falo, beleza, vamos lá, cara. Independente de como você tá bem aí, você já viu alguém que tá bem em ter sido mandado embora do trabalho? Tem, né? Segundo, cara, se você for mandado embora do trabalho, quanto que você perde da sua renda? 100%, né? Qual a probabilidade de você, com uma carteira de clientes, todos esses clientes, pararem de comprar de você da noite pro dia? Muito menor do que você perder 100% da sua renda com o trabalho. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é do Nassim Taleb, que é o Antifrágil,
que ele fala exatamente isso. Né? As situações que a gente acredita que são as situações de maior estabilidade são as mais frágeis. Né? E situações de antifragilidade são situações que a gente consegue crescer com a diversidade. Né? Então, você pega um vendedor, ele tem se você pegar uma matriz um pouquinho diferente de um CLT, que ele já começa aqui bem e a tendência é ele ficar num estável, mas se ele tem algum problema, bum, ele vem para o zero. Um vendedor, ele vai ralar mais no começo, mas conforme ele vai se consolidando, para ele cair, cara, é muito mais difícil conforme os anos vão passando. Né? E aí eu diria semi-impossível, né, Pedro? Porque aqueles seus clientes, eles não deixam de ser cliente para começar muitas vezes um relacionamento pessoal, né? E isso é algo que ninguém te tira como conhecimento no final da linha, né? Cara, é isso. E se você tem a tranquilidade que você realmente está buscando agregar para esses clientes, você gerou um valor agregado que vai muito além do produto. Então, para esse cara mudar para alguém, ele talvez mude, mas antes ele vai te consultar, porque ele tem uma confiança em você. E você tem isso com todos esses clientes, é muito difícil você perder todos eles, né? Porque você tem um relacionamento com eles, que foi um relacionamento construído em confiança, em você buscar o tempo todo agregar para eles. E a pessoa sente isso. Né? Então, esse é o bacana. Você acaba não dependendo mais de um chefe, mas você tem 300, 500, 1.000 pessoas que você depende um pouquinho de cada uma e você tem a oportunidade de fazer o bolo continuar crescendo. Então, é um negócio exponencial. Então, a estabilidade de verdade, para mim, hoje é na minha vida. Eu sei que se eu acordei de manhã, eu acordei desempregado, mas eu preciso fechar uma venda para estar tudo certo no final do dia. Agora você acorda, você vai bater seu ponto, entra às 9, sai às 6, espera fechar o mês para ganhar um salário, o salário vai ser o mesmo. Eu não consigo, eu não aguento, eu preciso de dinamismo. E as pessoas esquecem que muito desses profissionais existe uma curva, né? Uhum. Como tudo na vida, né? No final da linha, eu acho que esse mundo colaborativo hoje do pequeno empreendedor até o grande, ele mostra que você tem um crescimento que você vai acompanhando e que tem muito a ver com venda. Mas o profissional seletista, vamos dizer, o empregado, vamos chamar no final da linha, né? Ele tem uma curva que hoje ele vale X, ele está num mercado em expansão, por exemplo. Eu pego muito do nosso mercado, hoje é muito demandado os profissionais de programação, tudo tá uma febre no mundo. Mas e amanhã? Né? Então, assim, hoje eu tô num determinado momento e eu tenho um crescimento que eu projeto na minha cabeça que isso vai acontecer até eu me aposentar, né? E contando que eu não vou me desatualizar, que não vai vir uma galera que lida com, vamos dizer, tecnologias ou o próprio raciocínio de uma forma diferente, que nasceu num mundo com insumos diferentes, então lida com problemas de forma diferente, que para mim, mais velho, é difícil me adaptar, né? Conheço pessoas hoje que são programadores e não conseguem se adaptar a esse mundo novo da internet, do aplicativo e tal. Eles são programadores de mainframe lá, eles não têm a mesma empregabilidade do que um profissional novo. Eles podem se atualizar? Podem, mas não conseguem. Conheço vários. É difícil ele se atualizar, ao passo que uma molecada que está começando agora tem muito mais facilidade, porque entende todo o traquejo do mercado, da demanda do mercado. Então, quando você fala em vendas, eu entendo, e queria te fazer essa pergunta, o que você acha? Isso acontece em vendas? É possível isso acontecer em vendas, ou que um vendedor, ele sempre vende algo, independente do que está no final da linha? Sensacional, Fabricião. E tem adaptação. Se for pegar, cara, hoje, o cara que ele não usa o digital de algumas formas para exponenciar, para aumentar o que ele tem de oportunidade em contato com clientes e com potenciais clientes, esse cara tá fadado ao fracasso. Né? Que se eu pegar antigamente, o Prudente tem um modelo de 140 anos. Então, tem várias coisas que a gente adaptou, inclusive na pandemia, que era do modelo mais antigo. A pandemia foi muito boa para acelerar alguns processos de inovação da Prudential, talvez estariam amarrados até hoje. Fazer reunião online, fazer fechamento de venda online, que é uma comodidade para o cliente, você tem mais velocidade para conseguir ter mais clientes para você sentar. E tem vendedor que não se adapta a isso, cara. O cara não se adapta a conseguir ligar o Zoom,
fazer um contato por Instagram, e essas coisas vão ficar cada vez mais fortes. O cara que não consegue se adaptar a isso, ele vai estar fadado a ganhar menos, a estar mais limitado, a ter menos oportunidade. Então tem toda a área. Ô Pedro, você puxou um gancho bom. Você falou de se adaptar, né? O mercado, eu imagino que numa Prudential, a indústria mais antiga do mundo, né? Os seguros, eu imagino, por isso que tem tanto know-how para ensinar tantas pessoas, tudo. Eu sou um fã, sempre gostei desse modelo do Life Planner. Eu acho que é um consultor que tem respostas boas. Eu acho que é um cara bem treinado para vários pontos e que são importantes, que geralmente você trava, né? Com perguntas naturais e que aquele vendedor mais simplificado, vamos chamar assim, não saberia destravar esses bloqueios, dessas barreiras, e não só destravar o não, né, que eu chamo, mas orientar o cliente de uma maneira que ele está pensando errado, né? Ele fala assim, eu creio nisso, eu estou pensando naquilo, né? No final da linha. Para eu que sou de fora olhando, o meu grande encantamento, com toda experiência, e você é mestre nisso, que a gente já tive experiências pessoais, inclusive. Agora, um ponto que você falou aí é importante, que eu queria, depois se quiser você volta nesse ponto, mas eu queria que você me colocasse. Você falou, o cara antigo, né, que prospectava o cliente ali debaixo do braço, que falava, que ligava para o cara, nasceu o mundo do marketing digital. Como é o marketing digital hoje nesse seu mercado, Pedro? É obrigatório, como eu vejo muito personal trainer hoje fazendo marketing digital, né, para alavancar cliente, mas é obrigatório nesse teu mercado ou não? Ou o mundo tradicional ainda vale mais a pena? Não é obrigatório, Fabricião, cara, eu acredito que não tem uma fórmula de sucesso, tem várias. Né? Se você for pensar, isso que é interessante, qual que é a nata da nata da nata da venda? É o boca a boca. Né? Então, mas a gente usa o boca a boca no sentido literal e físico. Então, o Fabricião recomendando para um amigo, falando para ele, recebe o Pedro para conhecer o trabalho dele. Isso é sensacional. Só que o que eu enxergo que ainda não é explorado, nem no cenário Prudential, não é tão explorado, e nem no mercado como um todo ainda como poderia. É você expandir esse boca a boca para o digital. Então, eu começar a agregar valor para você no digital, a ponto de você gostar tanto do meu serviço que você vai me recomendar para outra pessoa. Você fala assim, cara, isso aqui é um trabalho sensacional, nunca vi igual. Que é o Legal. Que eu com 100% das pessoas que eu sento para falar de seguro de vida, isso que é o bacana, você fala, cara, nunca tive um papo desse na minha vida. E isso é gostoso, isso é sensacional. Né? Então, a pessoa ela tem a oportunidade de conseguir escalar isso, o profissional tem a oportunidade de conseguir escalar isso, cara, é animal. Então, o cara que não conseguir enxergar essa oportunidade desse jeito, ficar limitado só no físico, no boca a boca, é um cara que pode ser eficaz, mas ele está perdendo uma oportunidade gigantesca de expandir num grau que não tem dimensão de como a gente consiga mensurar o quanto que dá de oportunidade do cara em relação a ele ficar no físico. Aí você tende até bem mais. Né? Mas e você pegou um ponto que aí tem a ver um pouco, óbvio, com o meu interesse, no final da linha é tudo que a gente faz aqui, né, e tudo que a gente acreditou diferente, mas eu queria que você explorasse um ponto talvez de uma ótica diferente. Outros clientes de outras áreas, eles estão reclamando muito do que eu chamo do marketing digital do mundo tradicional, não do que a Índigo está propondo, porque realmente é muito revolucionário. Aquele marketing digital de eu fazer um anúncio no Google, de impulsionar, eu tenho muito cliente de outras áreas, principalmente área imobiliária, uma série de outras áreas que já estão se decepcionando. Por quê? Chega no momento desse, como o final do ano, aquela lojinha que você citou lá no começo, né? Chega no momento desse, no final do ano, nós temos Black Friday e Natal. Bate o desespero para poder vender mais, que tá todo mundo querendo movimentar. O que acontece com o custo do marketing tradicionalmente online, aí, o marketing digital de ads, vamos chamar no final da linha, o custo vai lá para cima e é um mar vermelho que tá todo mundo
No seu mercado, não sei se você tem essa experiência, mas também esse anúncio incentivado numa zona que você tem uma série de pessoas pescando no mesmo aquário, nesse mar vermelho clássico aí, acontece também? Fabricião, cara, acontece com outras empresas, Prudential não existe, cara. Porque assim, imagina, você recebe um anúncio aí, você está mexendo no seu Instagram, aparece aí. Você quer fazer um seguro de vida? Fala, cara, não quero. Não quero. E mesmo que você quisesse, você não vai, você tem a gerente do banco que te liga. Porque qual que é o ponto mais importante, né, de uma venda? Isso eu acredito que não se limita ao seguro de vida, mas seguro de vida tem isso na veia. É o relacionamento. E não é o relacionamento no sentido, você é meu amigo, então você vai fazer comigo. Não, é o relacionamento de eu conseguir bater um papo com o Fabrício e entender o que é importante para ele e mostrar como o meu trabalho, o meu produto vai agregar valor na vida dele em específico. Isso você não consegue com uma pop-up, um anúncio. Você vai construindo isso com relacionamento. Então, acredito que o marketing digital desse jeito não funciona para a minha área, não funciona. O que funciona é usar o marketing digital como uma ferramenta para engajar essas pessoas e se interessarem pelo assunto. E aí sentarem e bater um papo comigo, como acontece no Instagram. Às vezes eu publico alguma coisa relacionada a um assunto relacionado a seguro de vida e falo para me chamar no direct. E aí tem pessoas que me chamam no direct e falam, pô, preciso conhecer, bacana, quero conhecer mais. E aí, maravilha, que a gente sempre bate papo one on one. É que eu acho, Pedro, te interrompendo, desculpa aqui, eu acho que você está num mercado, óbvio, a Prudential é diferente de tudo, principalmente no produto, no que tange seguro de vida e todos os benefícios que ela traz de valores agregados no final da linha. Mas não sei se você sabe que um dos maiores anunciantes de ads, de tudo, é seguro clássico, né? Seguro de carro, seguro principalmente para empresa, porque anunciantes, corretoras que fazem seguro saúde, coisas para empresa, eles ganham um cliente e ali é 1 vezes N funcionários, né? Então, hoje um dos maiores anúncios mais concorridos em termos de marketing digital, eles são de corretoras de seguro. Você sabia disso no final da linha? Não sabia, mas para mim é uma visão de fora, assim, Fabricião, que provavelmente é caro para o cara anunciar e ele está no mar vermelho. Ele está brigando por preço, né, cara? E você brigar por preço, cara, para mim é uma briga muito, muito fraca para você conseguir perder esse cliente por alguém que está oferecendo R$100 mais barato. Né? A ideia é sempre oferecer o produto mais barato, a não ser que o mais barato vai ser o de menor valor. É o mínimo que o cara pode pagar por todo aquele valor que ele está tendo. Então, talvez nessa linha o cara use, porque é a única ferramenta que ele tem, ele não teve um treinamento de venda adequado, o cara não sabe desenvolver um mercado de uma forma mais profissional, né, para buscar clientes que sejam clientes que vão ser fidelizados por mais tempo, o cara vai atirando com o que tem. Eu vou fazer anúncio porque é bacana, é o que está rolando agora, é o que dá resultado. Eu não acredito que a grande maioria desses anunciantes consiga fazer com que o negócio rode de um jeito que realmente seja interessante, somente porque o negócio vai ficando mais caro, né? Quanto mais gente anuncia, para usar a palavra-chave, mais aquilo vai ficando caro, menos conversão, porque eu vou começar a ver um monte de anúncio segurador, eu vou tirando tudo. Falar, não, para de chorar. Parece meio ilógico quando a gente fala assim, né? Mas se você pegar, é o que acontece hoje na prática, é todo mundo disputando esse cliente e pagando. Qual que é a minha lógica? Eu vou pagar mais caro para estar em primeiro, então eu pago mais o anúncio para tentar pescar o cara. E não necessariamente isso se torna uma venda. E não distante, corretor de imóvel tem o mesmo conceito. Quando você vai procurar um apartamento, você vai ver o mesmo apartamento anunciado por N imobiliárias lá em cima e todo mundo se degladiando. Óbvio que isso no final da linha gera um resultado, senão não existia mais o mercado. Sim. Mas o novo mais antigo de concorrer pelo mesmo cliente, é o que você falou, não se modernizou, não pensou de uma forma diferente. E eu entendo assim, você é mais especialista do que eu, vendas é sempre fazer diferente, né? Porque se você, óbvio, o amigo indica amigo, se eu
conseguir conquistar o Pedro e o Pedro me indica, óbvio que é muito... O Fabrício me indica, eu consegui conquistar o Pedro me indica para outro, é sempre melhor porque você tem a referência, né? Dentro dos gatilhos mentais, tal. Você fala, o Pedro é... Então eu tô endossando o Pedro para fazer uma venda para um amigo meu. Isso foi legal há um tempo, quando não tinha ninguém. Talvez é o que eu queira dizer, né? E hoje, o que você vê, Pedro? Você acha que assim, que existe um jeito de fazer diferente, com mais inteligência, usando a tecnologia e as experiências de venda? Como conecta as duas coisas no final da linha? Cara, eu acredito que tem os dois lados, Fabricião. Assim, eu acredito que a parte braçal nunca vai deixar de existir, cara. De eu pegar o telefone ali, ligar, entrar em contato. O que eu vou conseguir, na verdade, cada vez mais, e que eu busco fazer com a minha corretora, é linkar essas duas pontas. O meu trabalho com uma eficiência tecnológica. E, cara, o meu é ainda muito arcaico, né? Se for pegar. Eu uso o Instagram, eu faço uma outra publicidade, mas não é para falar de seguro em si, mas é do que o seguro proporciona, né? E aí gerar uma curiosidade na pessoa para ela conhecer melhor o meu trabalho, sempre nessa linha, para buscar um relacionamento. Mas isso é um caminho de construir relacionamento. Só que vendedor não pode ficar só esperando o relacionamento ser construído. Tem que vender da noite para o dia. Então, na outra ponta, eu tenho o tempo todo uma forma de estar incentivando essas pessoas a me recomendarem clientes e ter gente para entrar em contato, para apresentar o trabalho, para fazer o negócio rodar, porque senão aí eu viro de novo o dono da lojinha que está esperando vir gente. Eu só coloquei um banner eletrônico lá, bonitinho, com LED, mas estou sentado lá esperando. Eu falo, vem aqui, vamos lá, vamos conhecer, vem para cá. Então tem que ter as duas pontas sempre. O cara tomar a frente e ir para cima, vida de vendedor sempre vai ser essa. Você tem inovação tecnológica, não é para substituir o trabalho, é para agregar. Né? Para mudar um motorzinho chumbrega que eu tenho, para colocar um V8. Eu tô falando isso, obviamente, de causa própria, né? Até porque tudo que a gente está construindo ao longo dos últimos anos, com inteligência artificial, com robotização, e até de causa própria também, porque eu sou como companhia, um ex-usuário do próprio anúncio para achar o cliente específico, óbvio, num público mais corporate, mas você tem que fazer essa localização e minerar esse dado, mas sempre o meu cliente sempre também foi um cliente de uma empresa A que indicou para a empresa B, ou que saiu de uma empresa A, me levou para a empresa B. Esse é naturalmente sempre o mais forte. Mas quando a gente pensa nessa transformar o seu V8 no final da linha, né? O que nós acreditamos hoje, né? Que você, né, tem uma experiência de venda absurda. Se eu tiver um volume de contatos, eu posso usar o gatilho mental aí da referência, porque eu tenho certeza que se você usar um gatilho mental de um público de cliente seu, dá um público de cliente comum para você aí, por exemplo. Médicos, por exemplo. Então, assim, eu sou um médico, é natural que no mundo médico não é tão grande. Se você atende um bom médico e você fala assim, olha, eu atendo um bom médico, então na realidade, assim, a prospecção inteligente se dá por aquele momento que eu começo a buscar outros médicos, crio uma abordagem inicial, óbvio que no final da linha você falou, no teu caso específico, né, você não vende um produto tão simples, ou ele requer uma consultoria, mas se você consegue essa reunião com outro médico, porque você localizou, minerou esse médico aí com vários N fontes de informações e abordou ele e conseguiu uma reunião, fazer isso em escala, com certeza seria muito mais produtivo do que você esperar um anúncio na internet chegar até você no final da linha, né? Total. Porque você está sendo ativo, né? Você está indo para cima, você está buscando, está tentando fazer o negócio rodar.
Você ficar esperando no Oceano Vermelho, todo mundo fazendo publicidade da mesma coisa ali. Ah, eu vendo seguro, vendo seguro, vendo seguro, vendo seguro, vendo seguro. É o que você falou, o cara nem aguenta mais, né? Ele procurou uma vez na internet e aquilo fica aparecendo pra ele toda hora ali, ele fala, cara, eu não quero nem ver. Então ele perde até a chance, às vezes, de ver um bom profissional como você no final da linha, né? Ao passo que eu falo muito sobre personificação, né? Dentro de uns crédulos que eu acredito de vida, e algo que a gente vem falar muito aí no longo desses últimos tempos, e que eu sempre acreditei, eu falo muito do reativo e do preditivo. Ninguém fica triste quando você toma uma atitude preditiva entendendo por comportamento o que seria bom para aquela pessoa. Né? Então, vou te dar um exemplo. Pô, eu vou toda semana, vou pegar na lojinha. Eu vou na lojinha, nas duas lojinhas ali, e vou comprar banana. Toda quarta-feira o Fabrício vai lá comprar banana. Pô, o cara da loja não devia me dizer assim, não, Fabrício, ó, vou pegar teu dado aqui porque eu te mando só uma confirmação, eu te entrego a banana na tua casa. Por que ele vai ficar esperando eu ter a chance de comprar na lojinha vizinha ou parar de comprar por um comportamento, se ele me conhece meu comportamento? Então, a partir do momento que você consegue conhecer o comportamento médico, coisa que tá me vindo na cabeça aqui, por exemplo, cirurgião plástico, é um médico complicado, com uma agenda complicada, tudo. Mas a gente sabe que é uma área de intensa remuneração e tudo mais. Esse cara tem, eu sei porque eu já tive amigo médico, ele tem um medo absurdo no final da linha de ter algum seguro por causa da mão dele, é algo muito sensível, né? Não é um médico que trabalha só com conhecimento, ele tem a manualização ali no final da linha. Uhum. Se eu entendo esse comportamento e já atendo bem esse comportamento, e eu faço uma abordagem para outro cirurgião com algo maravilhoso que outros estão fazendo, eu duvido que ele vai ficar triste. Eu falo assim, ô seu Pedro, seu cirurgião, você sofre com esse problema? O cara, sim. Você conhece tal, eu resolvi sim, aqui. Você gostaria de que eu te mostrasse algo diferenciado que você não... Eu duvido que esse cara que tá recebendo algo muito bom pro convívio dele, pro dia a dia dele, ele não vai parar pelo menos para pensar. Ou guardar naquela caixinha, né? Na caixinha do... Nossa, esse cara aqui me falou uma coisa legal, eu vou guardar ele aqui, porque daqui a pouco, deixa eu pensar um pouquinho, daqui a pouco eu falo com ele, né, no final da linha. Mas você acha que isso faz sentido nessa sua visão e toda essa sua experiência comercial, Pedro? Faz demais, cara, é exatamente isso, Fabricião. Que aí você acaba, né, numa linha, você tem uma oportunidade de estar mais ativo, você falou do preditivo e do reativo, né, você tá numa, além disso, acrescentando, né, você tem o passivo e o ativo, né? A prospecção passiva e ativa. Tem um cara que ele é passivo demais, fica esperando o cliente tomar alguma decisão, e tem um ativo que ele direciona o cliente para tomar a decisão. O reativo, que fica esperando o cliente aparecer ou tentando resolver o que vai fazer depois que o cliente aparecer, e o preditivo, que é sensacional, que é o cara que ele já está prevendo como fazer para esse cara ter uma compra recorrente com ele. Né? Então, esse e outros iguais a ele, né? Porque eu já entendia esse comportamento. É um comportamento da profissão, é um comportamento humano. Em vez de eu fazer um anúncio e ficar sentado aqui esperando, eu vou abordar esse cara, né? Que eu... Exemplo aí desse de cirurgião que eu dei, né? Então, acho que o que você está falando é isso no final da linha, né? É isso, cara. Então, o bacana é realmente você ter a oportunidade de agregar aí na largada, nessa linha que você comentou, né, com um maior volume, e foi o que você falou, às vezes o cara está pensando ali, só que você já tem uma base muito maior, foi uma oportunidade de depois fazer follow-up com esse cara, mas você não ficar molando ele para ele não fechar a venda, fechar a venda na hora que não é o timing dele. Né? E você ficar enchendo o saco do cara, o cara não quer olhar para sua cara. Você fala, não, tá bom, você quer esperar? Deixa eu colocar aqui na minha planilha para fazer um follow-up com ele daqui a pouco, e deixa eu prospectar que eu tenho... Não vou nem colocar na planilha, eu vou colocar no meu robô para saber se é o momento dele aqui, né? Eu não vou nem pensar, né? O robô vai ligar para ele, vai mandar um WhatsApp para ele, vai falar assim, ô, seu cliente, tá na hora agora, né? Esse é o V8, né? Daqui a pouco eu vou começar a usar aí para estar no robozinho também. Você vai estar. Você ter essa oportunidade, cara, de você estar com um volume grande de pessoas qualificadas,
né, que foi o que você comentou, e aí você tem, eu trabalho com médicos, fulano, eu já faço um trabalho com médicos, alguns de referência que você talvez conheça seja fulano, beltrano e ciclano, são médicos de referência, então quero apresentar um trabalho para você, que é um trabalho extremamente personalizado, acredito que vai fazer sentido para você, assim como fez para eles, né? E você tem a oportunidade de fazer isso num volume muito maior, com uma ferramenta que te dá escala, né? Vai você ficar jogando para qualquer um lá, aparecer um pop-up, quer fazer seguro, vamos fazer seguro, faça seu seguro hoje, desconto de 70% do seu seguro, cara, aí acabou, eu não Você acredito. tá passivo, né? Você tá... E crendo que isso vai dar resultado ainda. Então você pega um cofrinho de um pouco que você conseguiu e fica apostando. Me parece um jogo muito de azar. Quando eu olho de fora hoje isso, assim, sabe? Se abstraindo um pouco da... Eu falo assim, cara, eu tenho que investir para talvez eu ter alguma coisa, ao passo que tem um monte de gente que não tá ninguém olhando e que o cara não tá nem maduro sabendo ainda que tá que existe aquilo. Pode ser um profissional em início de carreira, ele nem parou para pensar nessa possibilidade. Aí você fala, cara, sabe esse cara que você admira? Ele faz isso. Você não quer conhecer? Pronto, você saiu daquela zona do Mar Vermelho e criou, como um bom vendedor, uma demanda na cabeça de alguém que nem sabia ainda que demandava aquela situação, né? E a ferramenta tecnológica, e aí obviamente é o que a gente acredita e por isso que a gente faz de um jeito totalmente diferenciado, é achar esse cara para você, depois abordar esse cara digitalmente para você. Fabrício, isso dá resultado? Cara, como a sua venda, se você atender o cara mal, não vai dar resultado. Como se você colocar um anúncio errado, não vai dar resultado. A inteligência no final da linha vai sempre depender destravando e do bom entendimento do vendedor, porque hoje em dia o que você fazia se vendendo lá, que era inédito como personal trainer, hoje todo mundo é obrigatório a fazer. Como que eu escolho um ou A ou B? Eu tenho que fazer algo diferente, correto? Para eu conseguir levar de valor agregado para o cara poder me escolher e não escolher outro. Senão eu tô de novo crendo que nos melhores dos esforços, eu um dia vou conseguir passivamente atingir, né? Então, assim, Pedro, esse seu entendimento todo de vendas no final da linha nos faz refletir, nos faz aqui nosso público que está ouvindo aqui refletir da importância que é você se reinventar, que foi o que você fez até agora, né? E um pouco do que a gente tá trazendo de novo para todo esse cenário hoje, né? No final da linha, nesse cenário de se reinventar. E felizes serão aqueles que serão os early adopters aí, né? Que escolherem, porque o ser humano é muito engraçado, né? Não sei, isso você pode dizer melhor do que eu como um comportamento aí. Eu primeiro preciso saber se isso dá certo. Eu preciso ter a certeza, né? Que é aquele ponto do CLT. Será que vai dar certo? Eu quero ter a certeza, né? Porque hoje, alguns casos que a gente está trabalhando, eu vou te contar um caso muito legal aqui. Foi do cara falar assim, não, hoje eu faço marketing digital. É ruim, mas me dá resultado. Quem disse que se eu prospectar cliente eu vou ter resultado? Que resposta você pode dar para ele? Se tá bom para você, se você tá feliz, acho que é o mesmo que você responde pro cara CLT. Você quer manter esse tamanho hoje ou você quer ter a possibilidade de tentar algo novo? Ninguém tá falando para você. E esse é o legal do empreendedor, não precisa abandonar um lado ou outro, né? Você tem que pensar de uma maneira diferente, né? O que você acha disso? Cara, é bacana. E pegando as duas pontas, né? O do CLT, hoje eu vejo, Fabricião, que não é para todo mundo vida de empreendedor. Eu não vejo problema. Acho que às vezes o cara ele precisa ter alguém por baixo, mas ele tem que estar num ambiente que dê oportunidade para que ele seja melhor remunerado. Esse é o primeiro ponto. Às vezes você vai estar num ambiente ali que você está nessa mesma linha, mas você é melhor remunerado. Mas mesmo assim você buscou uma oportunidade melhor de acordo com o que você está buscando, que aí é a linha do marketing lá. Você tinha comentado. Então, cara, hoje para mim é muito claro. Você vai vendo o que você tem de oportunidade de investimento, quanto que isso vai te dar de retorno.
né? Não tem fórmula mágica. Uma coisa que você tinha falado do pessoal às vezes esperar, não, mas é certo que vai dar certo? Cara, depende de você. Não é a ferramenta que vai fazer tudo, né? Que aí seria bacana ter uma máquina de fazer dinheiro lá, eu compro a máquina, ela vai fazendo dinheiro para mim. Né? Pronto, tô tranquilo, né? Eu pago 10 mil nela, ela me faz 10 mil por mês. Olha que investimento. Pago 1 milhão nela, né? Que é o que... Longe de criticar, mas é o que eu não acredito nesse exemplo que eu vou te dar, que acho que tem em linha que você está falando. Surgiu um cliente para nós que é dono de uma rede de lavagem de roupa, tá? Ele é franqueado, tem uma série de demandas nesse sentido. E aí, qual que é o problema? O cara comprou uma franquia, que muita gente tem isso, né? Que não quer fazer o trabalho dele não, o franqueador vai me dar o cliente. É de novo o conceito de eu tô parado e alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Do tanto que eu for faturar por mês, eu vou reinvestir em marketing digital. A gente, na prática, tá de novo esperando alguma coisa, né? Eu, teoricamente, comprei um business que, teoricamente, eu não preciso fazer nada. E aí eu vou ficar sentadinho na minha lojinha, e aí alguém vai fazer algum anúncio que não tem concorrente, né? Hoje em dia é tranquilo, você comprou, tudo tem milhares de concorrentes em qualquer coisa que você faz, e vai me encher. Esse cara, hoje, ele pensa dessa forma. E o que a gente propôs para ele? Ele falou, cara, e se você achasse clientes ao seu lado e você, em vez de ficar parado ou crendo no seu franqueador, certo ou errado, que ele também não tem culpa muitas vezes, porque o cara só opta por uma marca diferente ou porque aquela região não tem tanta demanda como se imaginou, por que você não cria a demanda? Por que você não leva esse cliente até tua loja? Por que você não pega esses clientes que você já falou e pega ele recorrentemente para tratar com você no final da linha? Então esse nosso mundo novo que a gente vem propor é esse motor V8, é turbinar esse relacionamento, é sair da zona passiva, né? É trabalhar, falar assim, e como que ele fez isso? Simples, ele começou a minerar dados de gente da região e deu um cupom de desconto ativamente pro cara, encheu. De nada, de ninguém, de quase desistir, de falir, para uma loja que ele não tem mais horário. Óbvio que os clientes que ele tinha, ele pegou, colocou na mesma base, prospectou outros e fica ativamente levando o cara até lá. O cara fala, é verdade, vou lavar a roupa, né? Que sensacional. É isso, cara. Então esse é o ativo, né? Não tem essa de cair cliente no colo, né? Até numa campanha dessa, teve uma proatividade de oferecer um desconto, encontrar pessoas com perfil numa região. Vou jogar uma publicidade na internet, vai dar certo. Né, cara, isso é rasgar dinheiro, né? Se você quer empreender, você tem que saber se vai ter que colocar a mão no batente. Né? Esse negócio de ficar lá esperando, tem que estar com a barriga no balcão, tem que fazer o negócio rodar. E tem que ser inteligente, né, Pedro? Porque o mundo tá muito competitivo, né, cara? E eu fiz essas perguntas todas de venda para você, porque venda é isso no final da linha, né? É criatividade, né? É isso, cara. E você vê, cara, eu vou te falar, Fabrício, não precisa nem ser inteligente para vender, cara. Mas nem inteligente o cara precisa ser, ele só precisa de uma coisa: tá focado de algum jeito em agregar para outra pessoa e ter energia acabativa para fechar negócio. É isso, cara. O cara não precisa. O cara que é muito inteligente, vou te falar o que é até meio contraditório, mas o cara que é muito inteligente, ele quer mostrar muita inteligência, esse cara não é o cara que. Ele não é efetivo. O cara, para mim, realmente é o cara inteligente, é o cara que é efetivo. Às vezes não é o cara que intelectualmente é o que mais entende. Não, ele quer agregar para o cliente, mostra que tem resultado, acabou. Que foi o que você acabou fazendo, né, com a empresa. Fala assim, cara, você olha agora, você olha de fora, você fala assim, cara, mas esse negócio é óbvio. Mas vai lá ver na hora, lá dentro, fazer um negócio bonitinho. Não é, né? Porque não tinha feito. Então, ter uma visão de falar assim, cara, como é que eu agrego de uma forma melhor para os clientes, que eu tenho mais oportunidade que estão rodando aqui, para que eles venham conhecer a minha lojinha, para eu trazer os caras para entrar e provar. É isso, esse é um ativo. Eu vou ser inteligente para trazer ele aqui e vou ser menos inteligente porque
eu acho que tudo isso que você falou no final da linha, né? A grande riqueza de uma Prudential é ter um script maravilhosamente pronto. Se o cara seguir o script e não ficar inventando muito, ele tem a chance de levar o cara a entender. Se eu fico inventando, querendo contar a história, de repente o cara não entende nada do que ele tá falando, né? No final da linha. É isso, exato. Não é que o cara não tem que ser inteligente, né? Vamos ponderar. Mas não é o mais importante, cara. O cara tem que estar focado primeiramente. Para mim é o beabá. Se hoje o cara estudar, o cara se formar, pô, eu tenho graduação, tenho uma segunda graduação, tenho MBA, tenho especialização fora. Mas, cara, isso daí o cliente está cagando para isso. Ele não quer saber. Ele quer saber o quanto que eu agrego para ele, o quanto que eu tô resolvendo. Se o cara não tiver nada e seguir o script, ele tem sucesso. Matou. Tem sucesso. Então, assim, o que a gente entende no final da linha desse bate-papo maravilhoso é o seguinte: pensa diferente para trazer o cliente até você. Boa. 2, siga o script que alguém maravilhosamente já pensou e não sai do script porque você não perde o cliente depois, né? Você não joga fora. Boa. É isso, Pedro? Faz sentido? É isso, cara. Eu colocaria um terceiro aí, né? Aproveitando até do que a gente está conversando, dê escala. Encontre a oportunidade de você ter escala em número de pessoas que você vai ter a oportunidade de apresentar o seu serviço aí de forma inteligente. Ao invés de buscar apresentar para qualquer um, você buscar de alguma forma qualificada, ao invés de falar com 10, falar com 100, ao invés de falar com 100, falar com 1000. Esse é o que eu chamei lá no começo de trazer o cliente até você, né? Esse é pegar essa inteligência e falar assim, olha, cara, meu público ideal é X, é meu vizinho, é o médico, é o não sei quem. Eu desenho, penso nisso. Aí eu uso tecnologia, inteligência artificial da Índigo, óbvio, para fazer isso escalar e você chegar no cara. Aí o cara chegou, o que você faz? Segue o script, né? Boa. Pronto, sucesso. Perfeito. Aí você faz uma pós-venda excelente para você manter esse cara e fazer entrar todo no ciclo de novo, né? Então, pô, perfeito. 3 passinhos, né? Que é o básico. Traz o cara, segue o script, pós-venda de excelência, e aí você faz o negócio rodar. A roda ficar o tempo todo ali, cada vez ganhando mais tração e o motorzão aqui rodando forte. Então, no nosso papo, eu vou me comprometer com você com uma coisa. Eu faço a primeira, as outras 2 é contigo. Pode ser? Vou te ajudar na primeira, vou te dar o motor V8, e aí o acelerador e o pilotagem é tua depois, no final da... Como é que eu piloto? Pedro, obrigado pelo papo, cara. Foi muito enriquecedor. Acho que muita gente aqui vai assistir, espero que isso espalhe bastante para o cara que é CLT ter certeza que ele quer ser CLT, não tem como você disse nada de errado, pro cara que quer ser empreendedor, mas que no final da linha que a gente consiga entre nós aqui, né, 2 empreendedores, incentivar o nosso país e incentivar aqui no final da linha o cara se reinventar, pensar, não simplesmente ficar parado no mesmo lado, né? Boa. Eu que agradeço, Fabricião. Cara, você sabe que você é um cara que eu admiro demais pela sua carreira, pela sua trajetória. Sou seu fã. E, cara, bacana a gente ter a oportunidade de bater esse papo. E é isso, cara. Hoje eu não tento convencer ninguém de vir empreender, Cara, não tem que convencer nada. É gostoso, é uma maravilha. Tô tendo resultado. Se você quer, aí você vem. Pô, eu vou estar aberto para ajudar. Acredito que a nossa linha tem que ser assim. E a ideia principal, cara, eu espero que de toda forma, se for para deixar uma mensagem, são 2, né? Continua focado, persista com inteligência, né? Dá murro em ponta de faca, bater uma vez, acerta, corrige a rota e continua. E sempre busque mais oportunidades de falar com mais pessoas, que aí o negócio roda. O importante, no fim das contas, são quantas pessoas você está tendo a oportunidade de sentar e apresentar o seu trabalho. O resto acontece por natureza, cara. E ritmo, né? Toca isso com volume que você não vai se arrepender. Pedro, obrigado pelo seu tempo novamente, cara. Você é um cara que também admiro. Obrigado pelas suas palavras. E vou pedir pro nosso editor depois botar o seu Instagram aí
no seu rodapé, deixar aí, porque todo mundo aí que chegarem até ver esse vídeo, além do aprendizado, o Pedro é alguém fora da curva, não à toa que está treinando outros e um profissional extremamente recomendado por mim também. Bacana, Fabrício, eu que agradeço, meu irmão. Valeu, Pedro, obrigado. Muito